noite, igreja. Que alegria voltar a esse lugar. Eu tô me sentindo já bem à vontade, porque eu já vim aqui algumas vezes para ministrar, mas na verdade eu já vim aqui tantas vezes na minha infância, na minha adolescência, na Igreja Batista. Vivemos uma história lindíssima nessa denominação. Foi aonde eu cresci, foi aonde o Senhor me encontrou. E eu vim aqui sempre nos programas da Iguaçuana, Inspirativos Mensageiro do Rei, da antiga MCA, que agora é MCM. Eu estava sempre por aqui, eu conheço esses corredores, eu já caí ali, já ralei meus joelhos ali fora naquele estacionamento. Então, depois de retornar aqui com a amizade do pessoal, do Vitor, Leonor, Thaísa, é muito bom a gente olhar para trás e ver um histórico de Deus conduzindo a nossa vida, nossas famílias, a nossa igreja, e voltar aqui é sempre um motivo de alegria. Que bênção ver vocês celebrando a vida dos adolescentes de vocês, e que coisa linda tê-los aqui ministrando, tocando, conduzindo o culto. Isso é de uma riqueza sem tamanho. Valorizem isso, façam isso com... Obrigada. Façam isso mais vezes, deem o devido valor a estar na casa de Deus. É uma coisa sem igual. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra no Salmo 34. Quando a Isabela me passou a direção dessa conferência, eu já fui orando e pedindo a Deus que Ele dissesse ao meu coração aquilo que Ele quer falar conosco, com a igreja. E Deus tem derramado muito disso que Ele falou aqui através da vida dos irmãos. Ele tem falado conosco, com a nossa família. Inclusive, meu esposo está lá fora com o nosso caçula, o Felipe. Está com o Judá ali, é o nosso caçulinha. A gente tem 3 crianças, mas hoje só trouxemos um, porque vida de igreja, a gente pastoreia uma igreja em Nova Iguaçu. E ontem uma das nossas ovelhas pariu o bebezinho, o segundo filho dela. E aí a filha mais velha dela está com a gente, veio estar aqui com a gente. E os nossos filhos estão lá com os meus pais, na casa dos avós. E a gente está nessa vida de igreja, é isso. A gente serve o outro serve a gente, e é uma vida corrida. Eu estava ali fora, fui amamentar, voltei para cá para dentro, aí devolvi para o pai. E a gente vai vivendo assim. A gente está pastoreando há 1 ano e meio a igreja A Onda Dura em Nova Iguaçu, eu e meu esposo. E tem sido um tempo profundo de experiências, de provações, mas também de muitas alegrias. E preparar essa mensagem me fez refletir sobre muitas coisas que a gente tem vivido como família. E eu acredito que o Senhor possa falar com você aqui também. Eu não vou fazer uma exposição tão profunda do Salmo, mas eu quero passear com você em alguns versículos do capítulo 34. Vamos ver aí juntos? Eu estou usando a versão NVI. Se você quiser acompanhar pela NVI, a gente vai falar a mesma língua. Ele diz assim, eu vou ler o versículo 4, 5 e 6, e depois o 17 e o 18. Então você fica esperto e acompanha. Salmo 34, o versículo 4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais... Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Agora vai comigo lá para o 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Você já esteve na praça de alimentação de um shopping? Em dia de horário de pico, sábado, fim de semana? Com apresentação ali no Shopping da Pedreira, lá de Nova Iguaçu,
De vez em quando tem umas apresentações ali, você percebe como é barulhento aquele ambiente. E talvez se você senta com a sua família ali para bater um papo, para conversar alguma coisa, você não vai conseguir conversar com paz, com paciência, com tranquilidade, porque tem muito barulho. Tem som vindo da banda, da apresentação. Às vezes eles fazem lá as apresentações de dança, do nada, no meio do shopping. Aí tem, ou então, música ao vivo, alguém tocando ali nos restaurantes. Aí tem muito falatório, porque todo mundo está ali sentado para comer e conversar. E é um barulho imenso. E quando a gente presta atenção nesse ambiente de muito barulho, a gente fica desconfortável. E o nosso mundo, a nossa sociedade, é uma sociedade barulhenta. De vez em quando a gente solta uma piada que tem um bom fundo de verdade, de vontade de se mudar para o meio do mato, aonde a gente só vai ouvir barulho de grilo, porque a cidade é caótica, tem barulho de trânsito, é barulho de obra, tem muito barulho na nossa sociedade. E esse ambiente de barulho, essa convivência com barulhos intensos, pode atrapalhar a gente a ter percepção da realidade. Talvez se você estiver nessa praça de alimentação e pedir uma informação para alguém, você vai ter dificuldade de entender o que essa pessoa está dizendo. Porque o barulho atrapalha. Mas existe um tipo de som, existe um tipo de barulho que é bem interpretado por Deus, porque o Senhor, o eterno Deus que nos escuta, Ele não tem dificuldade de ouvir quando a gente clama, quando a gente fala com Ele. Não importa o quão barulhento esteja o ambiente, o Senhor escuta. E é interessante que esse salmo, ele é um salmo de Davi. E Davi, você conhece, ele viveu coisas incríveis, ele foi um grandioso rei, até hoje ele é querido e aclamado pela sociedade. O povo idolatra Davi até, porque ele foi um grande líder. Deus mesmo falou que ele era segundo o coração de Deus. Olha a responsa sobre Davi. As gerações que passaram amam Davi porque ele realmente viveu algo grandioso com o Senhor e deixou para nós muitas lições. Mas você sabia que Davi escreveu esse salmo e muitos outros diante de momentos terríveis, de dificuldades profundas? Faça um levantamento junto comigo aqui sobre a vida dele. Ele começou, quando começa para a gente o panorama da série de Davi, Davi é um jovem, um menino, que ele está cuidando das ovelhas do pai. Ele tinha responsabilidades. Não sei se você lava a louça na sua casa, se você é responsável pelo cachorro, pelo quintal, mas talvez você tenha algumas responsabilidades. Se não tem, vamos correr atrás de ter, hein? A adolescência é a hora da gente abraçar uma função, uma tarefa dentro de casa. E Davi cuidava das ovelhas do pai dele. E do nada, chega um dia o profeta do povo e unge Davi como rei da nação. Imagina a pompa que poderia cair sobre Davi de pensar: nossa, agora eu sou importante, hein? Tá vendo? Os humilhados sendo exaltados. Mas você não vê Davi com essa postura. Pelo contrário, ele vai vivendo a vida dele normal. Ele continua pastoreando as ovelhas, obedecendo o pai dele, até o dia que ele vai levar suprimentos para os irmãos lá no meio da guerra. E ele se depara com Golias fazendo uma afronta ao povo. E ele entra nessa história, vence Golias. E talvez você possa olhar para a história de Davi e falar assim: puxa, mas ele fez coisas muito legais. Quem sou eu perto de Davi? Ele venceu um gigante. Poxa, o profeta derramou azeite na cabeça dele para ele ser ungido. Quem sou eu perto de Davi? Mas quando a gente olha para as tormentas, para as tristezas, para os fracassos, para os erros de Davi, a gente vê que a gente é muito parecido com ele. Davi aqui nesse salmo está testemunhando para a gente sobre quem é o Deus dele. E a gente pode se apossar de muitas verdades aqui. Acompanha comigo aí o versículo 4. Ele diz: eu busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores.
Essa palavra de buscar não é uma simples busca igual você faz no ChatGPT. Eu tô apanhando com esse negócio, gente, de ChatGPT. Chegou a nossa vez de não saber lidar com as tecnologias. Eu não sei mais, tem coisa que eu tô com dificuldade. Uma busca, uma pesquisa na internet resolve muita coisa dos nossos problemas. E realmente eu reconheço a maravilhosidade desses aplicativos. Eles ajudam muito, ajudam a fazer pesquisas. E essa palavra aqui, que Davi está dizendo, eu busquei ao Senhor, ela é uma palavra de busca profunda, com intensidade. Como alguém que está cavando com desespero e encontra. Davi buscou o Senhor dessa maneira intensa, profunda, e ele foi correspondido. E não só respondido, ele diz que o Senhor livrou ele dos temores. Você tem medo de alguma coisa? Saiba que Deus pode te livrar dos seus temores. Basta você buscá-lo. Davi está mostrando para a gente que ele era farinha do mesmo saco que a gente. Ele viveu dias horríveis. Inclusive a situação desse salmo aqui, que ele estava escrevendo, é uma situação onde ele estava fugindo de Saul, porque Saul ficou tão enciumado pela vitória de Davi com Golias, que ele começou a perseguir e queria matar Davi. E Davi começa uma busca, uma fuga terrível, se escondendo em cavernas, uma humilhação. E ele escreve esse salmo diante dessa situação. Eu busquei o Senhor e o Senhor me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Sabe, Deus intervém quando a gente busca Ele. Deus não está alheio às situações da nossa vida. Ele ouve, Ele sabe o que a gente está vivendo. E como Davi, a gente vai viver dias tristes, pesados, de humilhação. E nós precisamos fazer igual a ele. Buscar o Senhor dessa maneira, de maneira intensa. O legal desse finalzinho desse versículo, que ele fala que Deus livrou ele de todos os temores, mostra que Deus não apenas ouve e fica sabendo do que está acontecendo na nossa vida. Ele intervém. Deus não apenas é informado sobre o que a gente está vivendo, como se você só estivesse jogando para ele informações. Olha, Deus, estou aqui com um problema de saúde, hein? E ele ouvindo, tipo, legal, estou sabendo. Deus intervém, porque Davi diz, eu busquei o Senhor e Ele me respondeu, Ele me livrou dos meus temores. Deus não apenas foi informado dos temores de Davi, Ele livrou ele. Ele tirou os medos que Davi estava sentindo. E isso está disponível para a gente. O versículo 5, olha aí na sua Bíblia, diz assim: os que olham para Ele, para o Senhor, estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Tá aí uma coisa que eu preciso. Porque a primeira coisa que acontece quando eu estou chateada, quando eu estou irritada, é fechar a cara. E você pode identificar uma pessoa chateada de longe, porque ela fica com a cara fechada. A nossa expressão demonstra o que está dentro do nosso coração. Mostra o que está passando na nossa cabeça. Há um tempo atrás eu vivi um tempo de depressão. Não sabia que estava doente. Só fui vivendo. Depois eu soube, fui tratar, melhorei, tá tudo bem. E quando eu peguei para olhar algumas fotos dessa época, a minha cara era outra cara. O meu rosto naquelas fotos demonstrava a dificuldade que eu estava vivendo. As minhas expressões, a maneira como eu penteava meu cabelo, o meu rosto mostrava que eu estava em sofrimento. E eu nem percebia. Mas graças a Deus algumas pessoas perceberam e inclusive me ajudaram. Disseram, você não parece bem. Vai cuidar, vamos ver o que houve. Porque o nosso rosto mostra o que está acontecendo lá dentro da nossa alma. E esse versículo 5 diz que as pessoas que olham para o Senhor, elas têm o rosto delas transformados. O que isso significa? Davi está dizendo que esse olhar para Deus é um olhar de esperança.
olhar para Deus depois dessa busca que você fez, você olha para Ele com uma expectativa de que Ele pode fazer algo por você. E às vezes Ele nem fez ainda, mas por saber que Ele pode e por saber que Ele te ouviu, o seu semblante já muda, porque você relaxa, você fica sossegado. O rosto das pessoas que buscam ao Senhor, eles passam por uma transformação. Olha aí, às vezes aquela maquiagem que você passa para esconder seu sofrimento não está resolvendo o problema da sua alma. Forçar um sorriso no meio de uma dificuldade é muito superficial, mas a alegria que vem de uma alma que foi curada pelo Senhor, ela transforma o semblante. É isso que Davi está dizendo. E ele fala que as pessoas que olham com esperança para o Senhor, eles ficam radiantes, alegres, não como se a gente fosse um bando de tonto e pensando, tá tudo ótimo, minha vida é maravilhosa. Não, mas o meu Deus é ótimo, o meu Deus é maravilhoso, então eu vou ficar bem. Eu não sei o que Deus vai fazer daqui para frente, eu não sei como Ele vai resolver o meu problema, mas eu tenho esperança, e aí eu posso sorrir, eu posso seguir o meu dia sem franzir minha testa, sem travar minha mandíbula, porque Deus está atento ao que eu estou vivendo, e eu olho para Ele com esperança. Davi está testemunhando isso para a gente, e essas palavras são verdade de Deus para todas as gerações. Muitas vezes a gente taxa os adolescentes de carrancudos, de preguiçosos, e fica só colocando sobre eles essas palavras malditas. Em nome de Jesus, para de fazer isso. Se você é pai, se você é líder, se você é colega, tio, para com isso. Eles são tudo assim mesmo. Não, eles estão vivendo uma fase difícil. Você viveu também. Mas no meu tempo ninguém teve paciência comigo. Que pena. Que pena, lamentamos. Sejamos nós, então, os pacientes com eles agora nesse tempo. Sejamos nós a lançar sobre eles palavras de bênção, de acolhimento, e de dizer: que foi? Que cara fechada é essa, rapaz? Abre a Bíblia, passa tempo com o adolescente, ensina para ele a alegria, a satisfação que vem do Senhor, e você vai ver que o rosto dele vai mudar. Às vezes é só a pose para foto também. Eu já aprendi isso. Às vezes é só foto. Eles fazem umas caretas, uns negócios, mas é só para foto. Caminha perto para você conhecer, para você entender o que está acontecendo ali, e não apenas ter uma ideia superficial. Os adolescentes lá da igreja são tudo esquisito. Caminha de perto. No meu tempo de adolescente, eu fui taxada dessas coisas também. Por quê? São nossos hormônios todos bagunçados. São decisões próximas chegando, de vestibular, de troca de escola, paixões que vão surgindo, descobertas no próprio corpo, dificuldades para se relacionar com as pessoas ao redor. Isso é muito complexo. Eu estava vivendo coisas assim na minha adolescência, e o Senhor colocou no meu caminho poucas, infelizmente, mas colocou algumas poucas pessoas no meu caminho que foram pacientes assim, e tiveram a humildade de abrir esse livro e me explicar as coisas de Deus, me corrigir com amor, não me envergonhar, não me expor, mas me chamar e falar: olha, cuidado, isso que você está vivendo é um pouco perigoso, eu já vivi algo assim. Por que você está fazendo isso? É mesmo? Você gosta dessas coisas? Porque, me conta mais. E aquela pessoa foi me ganhando, fui ganhando intimidade, e hoje são grandes amigos, têm idade para ser meus pais, e são realmente pessoas que eu considero família. São as pessoas que meus filhos chamam de tio, e eles estão entendendo agora que a gente não é irmão de verdade, de sangue. Porque a nossa intimidade foi muito profunda. Um casal que viu uma adolescente meio doidinha e decidiu caminhar de perto, decidiu me acompanhar. Eu queria ir, eu inventei uma época de ir para uns congressos, um negócio longe, que era muito longe da minha casa.
E meus pais não queriam que eu fosse, sozinha, inclusive. E esse casal falou assim, não, a gente leva ela. E eu lembro do meu pai falando assim, isso é uma bobeira. Vai levar pra lá pra quê? Esse evento aí, isso é bagunça. Amanhã tem aula. Aí eles falaram, não, a gente leva ela. Depois a gente traz aqui com segurança. E eles foram. Eu não lembro, gente, o que foi falado naquele dia daquele congresso. Eu nem lembro quem foi que pregou lá. Eu não sei mais qual foram as músicas que tocaram. Mas sabe o que eu lembro? Daquele casal que no caminho do ônibus até lá me ouviu. Minhas maluquices de adolescente. Que naquele dia, que naquele tempo eram coisas muito difíceis. E eu não entendia. Eu não sabia como administrar. Eu gostava de um cara muito doido. Eu tive um namoro terrível na adolescência. E eles foram as primeiras pessoas para sentar comigo e falar assim, mas você acha que isso daqui tem um futuro interessante? O que você pensa do futuro? O que você está pensando em fazer? O que você planeja? Foram as primeiras pessoas que tiveram paciência de sentar comigo, abrir o livro, me indicar um caminho, gastar tempo, pagar um sorvete para mim, me levar em casa depois. E é isso que fica. Você ganha alguém. Tudo o que eu vivo hoje na minha família, no nosso ministério como família pastoral, tem a ver com essas pessoas que cuidaram de mim. Então seja essa pessoa. Que o Senhor transforme o semblante de um adolescente, de uma criança, através de você. Porque você foi um adulto legal, um jovem legal, que se importou. Não ficou falando bobeira sobre eles. Decidiu caminhar junto. Só que isso dá trabalho. Isso faz você perder tempo. Isso faz, às vezes, sujeira no teu carro, porque você vai dar carona e o tênis vai estar sujo. Botar dentro da sua casa, eles vão fazer bagunça. E, de vez em quando, a gente não quer viver isso. Mas viver a vida de igreja, do evangelho, é perder algumas coisas para ganhar coisas eternas. Sabe Deus o que seria da minha vida se não fossem várias pessoas, aquelas pessoas que tiveram a paciência de me dar um livro, de explicar para mim alguma coisa, de se dedicar na aula de EBD e explicar bem a aula. E não falar assim, é para os adolescentes, né, essa aula. Vamos ler aqui, vamos fazer qualquer coisa. Sabe, uma aula bem feita, com dedicação. Fez eu me sentir importante. E pensar, caramba, ele dedicou tempo para explicar esse negócio de teologia difícil pra gente que é adolescente. Acho que a gente tem algum valor. Entenderam, né? Esse grande tópico que eu fiz aqui. Como igreja, a gente precisa ter essa mentalidade para caminhar ao lado deles, direcionando para essa palavra que produz esperança e vida e frutos eternos. O versículo 6 diz assim: este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Olha o que Davi está falando, que ele era um pobre homem. Já tem que cair por terra a nossa ideia de que Davi era super incrível, rei. Ele está se colocando como um pobre homem. E ele diz que o Senhor ouviu. Esse termo clamou, que ele diz assim, clamou esse homem, é um grito de socorro mesmo. Davi estava aflito, com o seu coração destruído. E Deus veio mais uma vez ao seu socorro. Davi estava fugindo de Saul. E o texto lá de 2 Samuel é uma história incrível. É melhor que essas séries aí que a galera produz. É verdade. Para ler isso aqui, numa Bíblia com uma linguagem que você vai entender. É muito legal. Coitado de Davi, né? Ele sofreu muito. Mas a história é muito boa. Davi está fugindo, se escondendo em caverna, comendo coisas improvisadas. Uma situação de total humilhação. E sabe o que Davi fez lá de dentro da caverna dele? Do meio do seu sofrimento? Ele clamou a Deus por socorro. Davi não esperou ele chegar no palácio e fazer uma oração alto, sabe, no microfone, e dizer assim: nossa, Deus vai me ouvir. Se eu for lá no palácio de Saul e fazer um belo discurso, o Senhor vai me ouvir.
Davi não fez um textão na internet para reclamar do que ele estava sentindo. Às vezes a gente recorre aos lugares errados. A gente está passando por um problema e a gente posta no Instagram. Eu já fiz isso também. Ou então a gente vai contar o que a gente está vivendo para uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa vida, que vai dar conselhos errados. E Davi está mostrando para a gente que a gente pode clamar ao Senhor de onde a gente estiver. Você não precisa estar aqui em cima tocando um instrumento, falando, sendo líder, para que Deus te escute. Davi clamou de dentro de uma caverna suja, e Deus escutou ele lá. Davi clamou a Deus no deserto. Sabe aquele salmo que ele fala assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha alma suspira por ti, a minha alma tem sede de ti. Aqui nessa terra seca, exausta e sem água. Era literalmente, Davi estava com sede mesmo. Ele estava no deserto, estava quente, estava calor. E ele fala assim: Senhor, eu busco o Senhor, eu tenho sede de ti, igual eu estou com sede aqui agora, nesse deserto. Não era um lugar bacana, não era um lugar bonito. Às vezes a gente tira foto do nosso devocional, e eu gosto de fazer isso. Eu gosto de separar minhas canetas, meus post-its, meu planner, e fazer anotações, e a gente posta ali aquela foto bonita. É um ótimo momento para a gente falar com Deus, mas nem sempre você vai ter essa disposição. Nem sempre o nosso devocional vai ser com flores e passarinhos cantando. E agora que eu sou mãe de 3, não tem silêncio naquela casa. A mais velha tem 6 anos. O outro tem 3, quase 4. E o outro tem 6 meses. Não tem silêncio na minha casa. Muito difícil, é só de noite, quando eu já estou cansada, exausta. E eu preciso abraçar a minha realidade. E clamar a Deus, e orar, e buscar o Senhor no tempo que eu tenho, dentro dessa realidade. E não ficar esperando um cenário perfeito para eu poder derramar o meu coração diante de Deus. Muitos dias das minhas aflições, da minha depressão, eu chorava no banheiro da escola. Eu não tinha confiança em ninguém para contar o que eu estava sentindo. E eu pedia para ir no banheiro, chorava lá um pouquinho e voltava para a aula com a cara desse tamanho. E todo mundo ficava assim: o que essa menina tem? E Deus me escutava lá do banheiro da escola. Num tempo depois, que eu pegava vários ônibus para trabalhar, o meu lugar de falar com Deus era dentro do ônibus, no metrô cheio. Eu trabalhava lá em Copacabana e morava em Cabo Sul. Era terrível. E aquele trajeto durante muito tempo foi a minha trilha de devoção. Era onde eu ia anotando versículos, era onde eu ia escutando uma pregação no fone de ouvido, onde eu ia falando para Deus o que eu estava sentindo, as coisas que estavam consumindo a minha alma. Muitas das vezes o nosso lugar, o nosso altar de adoração vai ser a pia. A gente está lavando louça, cuidando de criança. Muitas vezes o clamor de vocês, adolescentes, vai ser assim. Talvez escondido, porque você não confia em ninguém. E a gente vai passar por essa fase, vamos superar isso. Mas Deus escuta. Ele ouve. Ele escutou Davi no meio de uma caverna suja, num deserto quente. Ele ouve a gente quando a gente clama. E talvez você fique esperando o momento perfeito. Não espera. Clama ao Senhor aonde você estiver. Deus escuta mesmo. Nos dias mais sombrios que eu vivi, na minha adolescência, aonde eu não entendia o sentido da vida, e infelizmente eu cometi muitos erros por achar que Deus não ia me escutar. Tentei mais uma vez e falava: ai, será que dessa vez eu consigo, Senhor? Tô vivendo isso aqui, tá difícil, eu não sei o que fazer. Se minha mãe descobrir isso, ela vai me matar. Mas eu tô jogando aqui tudo pro Senhor. O Senhor disse aí na Bíblia que ouve, que resolve. Me ajuda aí. E aconteceu, Deus me ouviu, Deus resolveu.
É isso que Davi está dizendo para a gente. Eu clamei, esse pobre homem aflito clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu. Ele libertou de todas as tribulações. Não é o forte, o bonito, o popular que Deus escuta. É aquele que tem um coração quebrantado. Olha o que ele diz no versículo 17. Ele fala que os justos clamam, o Senhor os ouve, os livra de todas as suas tribulações, e o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus não escuta só o pastor. E não pense que a oração do pastor ou do seu líder tem mais poder do que a sua. O Deus que cuida do pastor, que cuida do Júlio e da Isabela, é o mesmo Deus que cuida de você. Ele te escuta. Não tem fila preferencial diante do altar do Deus Todo-Poderoso. Ele ouve todo mundo. E por ser onipotente, por ser grande em poder, não precisa de fila. Ele escuta todo mundo ao mesmo tempo. A gente pode orar todo mundo e Ele vai ouvir. Eu pensava que Deus ia me ouvir quando eu fosse adulta, ou quando eu casasse, ou quando eu fosse alguém de respeito na minha igreja. Não, Deus te ouve agora. Deus ouve hoje. Busca o Senhor, como Davi está propondo para nós, e Ele vai te responder com ações, com feitos poderosos. Ele faz isso. Naqueles dias em que você não consegue orar, que você não sabe nem quais palavras usar, o Espírito Santo te auxilia, inclusive. Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós, ele ensina as palavras que a gente precisa usar. Tem uma música bem famosa sobre isso, é verdade. O Espírito Santo ensina a gente a orar. E você pode fazer essa oração: Deus, me ensina a orar. O que eu tenho que falar aqui? Quais são as coisas que eu preciso dizer para essa situação? E Deus atende, Ele responde. Nesse versículo 18, Davi está dizendo que o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Perto. Ele está próximo. Muitas pessoas têm uma imagem de Deus como um ser grande, poderoso, muito santo e bom, e que fica lá longe. A gente tem que ficar distante dele, porque ele é muito bom e muito santo, e a gente é muito pecador, e Deus está lá longe. E essas pessoas vivem a vida delas assim mesmo, como se Deus não estivesse perto, mas Deus está perto. E foi Ele que decidiu se aproximar. Realmente, os nossos pecados, as nossas dificuldades nunca nos deixariam nos aproximarmos de Deus, mas Ele providenciou um caminho. Ele preparou um plano. Nem foi Ele que causou o problema, foi a gente que é pecador, mas Ele quis resolver pra gente, e Ele está perto. Davi tinha essa certeza que Deus tinha uma presença íntima, real, daqueles que têm um coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração que está contrito, que está humilde diante de Deus. Um coração que entende que não é suficiente. Quando você reconhece isso, que você não é bom o bastante, que você não é bom o suficiente, que você erra em muitas coisas, o Senhor está fazendo uma obra na sua vida. O orgulho mente para nós. O orgulho faz a gente achar que a gente é muito bom, que a gente já sabe tudo e que a gente não precisa de ajuda. Mas a palavra de Deus diz que um espírito quebrantado, um coração quebrantado, é um coração humilde que reconhece: sozinho eu não vou conseguir fazer nada. Deus, realmente eu não sei como administrar a minha vida. Preciso do Senhor. Esse coração quebrantado diante de Deus, ele é um instrumento para coisas grandes. Talvez se você pensa: puxa, mas eu sou tão errada, eu errei de novo essa mesma coisa. Deus não vai querer nem me ouvir de novo. Aquele meme, né? Oi Deus, sou eu de novo. Que você errou de novo, aquele mesmo pecado. Deus escuta.
E Ele, inclusive, te dá um caminho de maturidade para que você pare de errar nessas mesmas coisas. Mas Ele sempre escuta. Um espírito quebrantado, um coração quebrantado é um coração que se entende insuficiente. Quando a gente se depara com a nossa insuficiência, diante da vida, diante das provas, diante do vestibular, e a gente vê, eu sou meio burro para isso. E eu não sei fazer. A gente tem dois caminhos. O de se revoltar e acabar cedendo para a autocomiseração. Olha como eu sou burro. Olha como eu não sei fazer nada. Puxa, eu não sei mesmo, né? As meninas sabem bem melhor do que eu. Ai, se eu soubesse igual a fulana fazer isso, mas eu não sei, né? Que pena, ninguém pode contar comigo porque eu sou muito fraco, eu não sei fazer. Essa autocomiseração não leva a gente para lugar nenhum, é péssimo. Faz a gente ficar colocando peso ruim sobre a nossa vida. Foge disso. Se você perceber que você está num ciclo muito longo desses pensamentos, pede ajuda. Você fica chato e é perigoso. Pode ser realmente um sinal de que tem algo muito errado com a sua mente, com o seu coração. Porque o espírito quebrantado, ele se entende insuficiente, ele se entende incapaz e ele se coloca num lugar de dependência de Deus. Ao invés de ficar se lamentando e alimentando as próprias dificuldades, um coração quebrantado, ele se derrama nas mãos daquele que tudo pode, que tudo sabe. E aí a gente vai vendo coisas acontecendo, frutos germinando. Quando você entende, Deus, eu não sei fazer isso. Deus, eu estou com muita dificuldade nessa situação. Deus, eu estou com muito medo disso daqui. Eu estou com dificuldade de perdoar. Mas eu entendo que eu preciso, mas eu não sei como fazer. Me ajuda, Deus. Faça orações sinceras. Sabe, sem palavra bonita, não precisa. Deus está perto de você. Ele não é um cara formal, distante, com quem você tem que ter muito cuidado para falar, senão ele vai mandar fogo do céu em você. Isso é uma imagem errada de Deus. Deus está perto. Ele quis salvar a gente. Ele entregou o próprio Filho pela gente. O que mais Ele não faria por nós? Ele quer ouvir. Então vai até o Senhor com sinceridade, sem precisar ficar fingindo, sabe? Fala com tudo às claras. Deus, eu estou errando nisso aqui há muito tempo, eu não sei como conserta. Eu estou com dificuldade até de me arrepender desse pecado, mas eu estou entendendo que eu estou errado, me ajuda nisso daqui. Socorro. Deus ouve. De espírito abatido. Você sabe o que é uma pessoa abatida? É uma pessoa que está esgotada, que se sente fraco, incapaz, deprimido. E talvez você nunca tenha experimentado um nível tão profundo de tristeza, mas pode acontecer. E a palavra diz que Deus salva essas pessoas. Existe sim uma doença chamada depressão, uma doença chamada ansiedade. E talvez muitas pessoas vão precisar mesmo tomar remédios por muito tempo. E cada caso é um caso. A gente não pode generalizar. Mas o Senhor, Ele nos salva de viver mal por ter essas condições. O Senhor nos ajuda a, inclusive, ter que conviver nesse mundo com depressão, com ansiedade, com diabetes, com pressão alta. Ele providencia remédio, Ele providencia psiquiatras, psicólogos, amigos, chocolate. Deus é bom. Ele cuida da gente nas nossas dificuldades. Mas uma pessoa que tem um espírito abatido, ela está vivendo um nível de esgotamento gigantesco. Ela realmente não consegue sair desse poço sozinha. E a palavra diz que Deus salva essas pessoas. Ele dá um escape. Ele dá uma solução. Ele envia um socorro, um cuidado. E talvez aqui hoje tenham pessoas lidando com coisas difíceis demais.
E não importa se não é difícil para o fulano, é difícil para você. Eu aprendi que a gente não precisa ficar competindo quem sofre mais. E no mundo da maternidade, isso é uma praga. As mães se juntam e começam uma a querer dizer que não, eu sofro mais. Porque eu tenho 3 filhos. Ah, mas você tem 3, mas o meu é diabético. Ah, não, mas eu sou mãe solo. Ah, mas o meu marido não é crente. E todo mundo tem um problema pior do que o outro e vira uma competição. Ah, e nos adolescentes, na vida da igreja, sempre vai ter uma pessoa que quer competir contigo o teu problema. Então, não importa se o seu problema não é grave pro fulano, ele é grave para você, Deus pode te ouvir. É difícil para você lidar com essa situação? Deus escuta você. Poxa, mas a fulana, minha amiga, ela não tem nenhum problema com a autoestima. O cabelo dela é lindo e ela nunca nem passou por transição capilar e ela é ótima. Se eu falar isso com ela, ela vai achar que isso é uma bobeira. Deus não acha. Deus escuta, Deus acolhe. E a gente pode ir até Ele quando essas coisas que podem parecer bobeiras para algumas pessoas, mas estão fazendo a gente sofrer. Deus escuta a gente. Deus ouve a gente. E por achar que o outro não vai dar valor ao nosso sofrimento, a gente não pede ajuda. Por ter sofrido com lideranças, com familiares que não valorizaram o que a gente estava sentindo, a gente começa a esconder o que a gente está sentindo. E hoje é um problema de cabelo. É um problema de autoestima, você esconde. Aí amanhã vai ser alguém que te maltratou, que te fez mal e você esconde. E depois vira algo grave. Pecados graves, coisas perigosas, e você está sofrendo sozinho, guardando isso dentro do seu coração. Isso vai te levar para um caminho péssimo. Esconder o que você sente vai te levar para um poço terrível. Não viva desse jeito. Pede inclusive, Senhor, eu não confio nas pessoas da minha casa, eu não sei com quem compartilhar isso, me mostra alguém para quem eu posso contar isso e a pessoa vai me ajudar e não vai ficar me julgando. Deus vai te dar, mas não fica sofrendo sozinho. Compartilha, pede ajuda, diz o que você está sentindo. Deus salva, Ele dá uma solução para as pessoas que estão abatidas. Davi disse, esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Deus não fica esperando você estar super pronto, super saudável para te ouvir. Ele te ouve quando você está mal também. Então fala com Ele. Oi Deus, estou aqui péssimo, não sei como resolver esse problema, me ajuda. O Senhor ouve. Eu estou sendo bem repetitiva mesmo, porque é para vocês entenderem que o Senhor escuta as nossas orações. O Senhor ouve quando a gente clama. O Senhor escuta o clamor de uma criança. O Senhor escuta o clamor de um adolescente. O Senhor escuta o clamor de uma pessoa analfabeta. Ele está perto. Às vezes a vergonha de buscar a Deus piora o nosso estado. Porque a gente se sente muito sujo. A gente se sente muito indigno. Ou então, às vezes a gente nem entende a gravidade do nosso pecado. E a gente só está vivendo, fazendo coisa errada. E vai levando a vida. E sabe o que o diabo quer? É que você vai vivendo assim mesmo. Ah, vai escondendo essas coisas hoje. Ninguém te ouve mesmo. Ninguém liga para isso mesmo. Vão achar que é bobeira. Vai vivendo, vai levando. O diabo quer que você não compartilhe nada com ninguém. O diabo quer que você continue escondendo as coisas. O diabo quer que você continue nos seus vícios secretos, dando, inclusive, boas ideias para você esconder o seu pecado. E isso vai te levar para um poço de perdição, para um lamaçal de pecado. Deus não quer que você esteja nesse lugar. Ele não quer. Eu vim de lá. É ruim demais. É muito ruim. Se encontrar em práticas pecaminosas, em confusão mental,
e só ter ideias ruins de piorar essa situação. Hoje Deus pode transformar essa situação para você, se você, com humildade, com o coração quebrantado, dizer: eu quero mudar isso, Senhor, eu quero parar de viver assim, eu quero viver isso que Davi viveu. Num dos meus piores dias de depressão, o diabo colocou na minha cabeça a ideia de que viver não era tão legal assim. E muitos pensamentos de morte me cercavam todos os dias. Eram ideias sutis, outros pensamentos de pecados, tentações. E como eu não compartilhava nada disso com ninguém, eu fui vivendo, fui levando. Até o dia que eu vi que eu estava correndo um perigo muito sério. E eu fiz uma oração desesperada para Deus assim. E eu falei: se o Senhor não me salvar, já era. Eu não sei como resolve isso. Se o Senhor não resolver para mim, acabou. Eu não sei como fazer. Dá um jeito aí, Deus. Eu falei exatamente assim: dá um jeito aí, Deus. Por favor, eu não sei mais o que fazer. E esses salmos, essas palavras, foram trazendo esperança para o meu coração. Davi viveu algo parecido. Eu consigo sair disso sim, se o Senhor me tirar. Olha, Davi também errou pra caramba. Ele fez algo terrível, ele mandou matar um amigo. Meu Deus, isso é muito grave. Bom, se tem perdão para Davi, teve para mim também. E aí eu fui conhecendo essas pessoas que foram legais comigo na minha adolescência. Deus foi me conduzindo. Eu conheci meu marido, que é uma grande bênção do Senhor na minha vida, que inclusive me levou no médico quando ele falou assim: cara, você não tá bem não. Você tá muito esquisita. E do jeito Felipe de ser, quem conhece o Felipe, ele não sabe falar às vezes as coisas. Ele falou assim: você tá muito estranha. Eu não sei o que você tem, vou te levar no médico, vou te levar no pastor, você tá esquisita. E ele pediu ajuda por mim. Deus coloca no nosso caminho pessoas para nos socorrer. Quando a gente tem um coração quebrantado. Quando a gente se reconhece indigno e pede por ajuda. Deus responde a gente dizendo: tudo bem, filho, eu te salvo. Eu resolvo essa para você. Eu te tiro daí. Eu te dou uma ideia para você resolver esse problema. Vamos lá. E tem esperança pra gente. Todas as vezes que você escutar vozes contrárias à palavra de Deus, peça ajuda ao Senhor para que Ele te ajude a ouvir o que Ele acha de você. E é por isso que é tão importante você ler a Bíblia, você conhecer isso daqui. Porque é com essa palavra aqui que você vai debater o diabo quando ele vir te dar ideias ruins. De cometer pornografia, de se enfiar em pornografia, de namorar escondido, de usar droga, de usar coisas erradas, de fazer coisas erradas, de desobedecer teu pai, de esconder um pecado. Todas as vezes que o diabo te colocar uma má ideia na tua cabeça, se você conhecer a palavra de Deus, você vai ter suporte para enfrentar isso. E lá na frente da sua vida, você vai poder lembrar dessa canção que a gente cantou no começo do culto. Eu gastei a minha vida diante do altar do Senhor. Eu errei aqui, acertei ali, podia ter feito isso aqui melhor, mas eu vivi uma vida diante do altar do Senhor, pedindo socorro, pedindo ideia para resolver. Eu vivi uma vida diante do altar do Senhor. E você vai dar graças por isso, você vai rir dos problemas do passado. Você vai respirar aliviado, dizendo: aquilo foi muito difícil. Eu achei que nunca ia sair daquela situação, mas o meu Deus me tirou de lá, porque eu vivi uma vida diante do altar do Senhor. Que essa conferência, esse congresso não seja só um evento legal da tua igreja. Fazer uma camisa, gente, é muito legal. Eu acho isso incrível, é maravilhoso. Na minha época as camisas não eram tão bonitas. Era meio brega o negócio.
Hoje a gente tem fontes bonitas, as coisas, a camisa é bonita. Você pode ir na escola, você pode ir no shopping com essa blusa, ela é bonita. Mas sabe, só isso não resolve a nossa vida. Um evento é legal. Ter um mês separado na igreja para os adolescentes é ótimo, mas não é isso que resolve os problemas da nossa alma. A gente não precisa de evento. A gente precisa de Jesus, a gente precisa se derramar diante dele, clamar pela ajuda dele e dizer: Senhor, me ensina a adorar o Senhor. Me ensina a te clamar. Como o Senhor gosta de ser adorado? Quais são as músicas que o Senhor gosta de escutar? O que eu estou fazendo está sendo legal? Qual escola eu devo ir? Minha mãe me deu essa ideia de estudar em tal escola, mas o que o Senhor acha? Quem eu devo namorar? Eu vou namorar? Eu vou casar um dia, Senhor? Eu vou ter filho? Eu não vou? Eu posso jogar bola, eu vou ter uma carreira profissional. O que o Senhor quer fazer comigo, Senhor? Se coloca nesse lugar e você vai ver como é maravilhoso. Ter uma vida dirigida pelo Senhor não tem nada melhor. Não tem nada melhor, não tem nada melhor. Hoje, Deus está chamando todos nós, não só os adolescentes, para reafirmar um compromisso ou firmar um compromisso. Eu convido você a ficar de pé, encerrando esse culto, encerrando essa conferência. Eu quero convidar você a refletir sobre isso. Como é que está a sua vida? Você pode olhar para trás e dizer isso com gosto: eu vivi uma vida diante do altar do Senhor, estou aqui no auge dos meus 60 anos e agora estou descansando, foi ótimo. Mas se você olha para trás e vê assim: eu vivi para mim mesmo, eu vivi uma vida querendo fazer as coisas que eu gosto, hoje tem uma nova oportunidade para você. Deus renova as chances, Deus dá novas chances para a gente. Ele pode fazer novas todas as coisas. E se você é uma pessoa que está precisando de ajuda, eu não vou expor você, mas eu quero te desafiar de verdade, a essa semana ainda, você mandar uma mensagem para alguém que pode te ajudar. Uma amiga, uma pessoa mais experiente, um líder, o pastor, um médico, um psicólogo. Peça ajuda. Não fique sofrendo sozinho. O Senhor não morreu na cruz para você ficar sofrendo sozinho. Seja como Davi. Busque ao Senhor com tanta intensidade, ao ponto de você poder testemunhar: eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu, Ele me respondeu, Ele me livrou de todos os meus temores. E você vai ter um belíssimo testemunho para contar. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, porque o Teu Santo Espírito é real e é uma doce companhia para as nossas vidas. Nos tira da lama do pecado, nos tira do poço da tristeza e nos dá, Senhor, um ânimo novo. O Senhor é o Deus que faz novas todas as coisas e nós confiamos no Senhor. Hoje, Senhor, eu clamo ao Senhor, eu peço a Ti, Senhor, age na vida dos meus irmãos que estão sedentos por Ti. Corações quebrantados, Senhor, que achavam que não tinham solução para os seus problemas. Pessoas que estão, como o salmista disse, abatidas, vivendo em angústia profunda. Age, Senhor, na vida desses irmãos. Que ainda hoje, Senhor, eles possam desfrutar de uma paz que vem do Senhor. Deus, levanta no nosso meio pessoas dispostas a nos ajudar. Traga, Senhor, para perto de nós aquelas pessoas que vão nos dar boas ideias sobre o futuro, ideias que venham do Senhor. Jesus, hoje nós pedimos para que o Senhor renove o ânimo
daqueles que estão desanimados, Senhor. Levanta, Senhor, aqueles que estão caídos, prostrados. Faça, Senhor, uma obra nova no coração daqueles que estão precisando, Senhor, de um renovo da Tua parte. Restaura, Senhor, os casamentos que estão falindo. Restaura, Senhor, a saúde daqueles que estão há tanto tempo, Senhor, sofrendo com enfermidades. Nós confiamos, Senhor, no poder do Teu nome para fazer essas coisas. Clamamos hoje, Senhor, por esses adolescentes preciosos, filhos Teus, almas benditas, queridas do Senhor. Silencie, Senhor, as vozes do diabo, as vozes desse mundo que querem dizer para eles que eles não são importantes, que eles não têm valor, que eles precisam se afundar em vícios, que eles precisam experimentar coisas erradas. Em nome de Jesus hoje, Senhor, nós pedimos que o Senhor aumente o volume da Tua voz no coração desses adolescentes. Senhor, os chama hoje, Senhor, os resgata para obras grandes. Que aqui, Senhor, nessa casa, nessa igreja, possam existir ministros, homens de Deus, pastores, esposos, grandes líderes, mulheres sábias, meninas que vão mostrar a palavra do Senhor para outras pessoas, missionários, pessoas que vão, Senhor, levar o Teu amor aos lugares onde eles frequentam. Usa, Senhor, a alegria, a disposição desses adolescentes para anunciar a glória do Teu nome, Senhor, aonde eles estiverem. Coloca sobre eles, ó Deus, um ânimo novo. Coloca, Senhor, sobre eles, ó Deus, boas ideias. Afirma, Senhor, no coração desses jovens, desses adolescentes, as verdades do Senhor sobre eles. Silencia, Senhor, as vozes do mundo para que eles escutem aquilo que o Senhor deseja. Abençoe, Senhor, a liderança dessa igreja. Obrigado, Senhor, por líderes que amam. Obrigado, Senhor, por pastores que servem. Que haja, Senhor, aqui nessa igreja, esses corações nessa liderança. E que possamos, Senhor, daqui muitos anos, olhar e colher frutos eternos daquilo que o Senhor está fazendo aqui hoje. Nós clamamos ao Senhor porque nós acreditamos que o Senhor nos ouve. Nós clamamos ao Senhor porque nós confiamos que o Teu poder pode fazer novas todas as coisas. Nós Te louvamos, Jesus. Nós louvamos o Teu santo nome. Declaramos, ó Deus, a Tua santidade. E nos faça, Senhor, enxergar a glória do Senhor. Nos faça, Senhor, enxergar as maravilhas que o Senhor fará em nosso meio, ao clamarmos ao Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus.